Olá, seja bem-vindo ao treinamento de Direitos Básicos na Educação Especial sobre Planejamento de Transição para a Vida Adulta. Esse workshop foi criado pela Federação para Crianças com Necessidades Especiais. A missão da Federação é capacitar famílias, envolver comunidades diversas e eliminar barreiras para melhorar a qualidade de vida de todas as crianças e jovens adultos, especialmente aqueles com deficiência. Por meio de iniciativas como o Centro de Informação e Treinamento para Pais, financiado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos sob a Lei de Educação de Indivíduos com Deficiência, oferecemos suporte direto às famílias para que compreendam seus direitos legais e saibam como exercê-los. Nosso Centro de Pais também promove a comunicação eficaz entre as famílias e profissionais da educação, incentivando a participação ativa dos responsáveis nas decisões escolares. Além disso, fornecemos informações acessíveis sobre deficiências e necessidades educacionais, ajudando os pais a se tornarem defensores informados e engajados na jornada educacional de seus filhos. A transição para a vida adulta é um momento importante na vida dos nossos jovens. Esta oficina foi criada para ajudar famílias a entender melhor esse processo, que começa na escola e continua após a formatura. Vamos falar sobre os direitos legais dos alunos, como a lei garante serviços de apoio durante a transição e por que é essencial planejar com antecedência. Também vamos explicar como funciona o planejamento escolar e o plano de transição feito junto com a equipe do IP, sempre levando em conta os sonhos e objetivos do aluno. Por fim, vamos discutir o que acontece depois da formatura, incluindo a idade da maioridade e os serviços e apoios disponíveis para adultos com necessidades especiais. Nosso objetivo é garantir que cada família se sinta preparada para apoiar seu filho ou filha nessa nova etapa da vida. A principal missão da educação pública para alunos com deficiência é prepará-los para o futuro. Isso vai muito além da sala de aula. Segundo a Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências, conhecida em inglês pela sigla IDEA, o objetivo da educação especial é garantir que cada aluno com deficiência receba uma educação gratuita e apropriada, com serviços que atendam às suas necessidades únicas e os preparem para continuar os estudos, conseguir um emprego e viver de forma independente. Essas três áreas, educação, trabalho e vida independente, são fundamentais e estão interligadas. Cada plano educacional individualizado deve incluir metas específicas nessas áreas, conforme necessário. Isso mostra que a escola não é apenas um lugar de aprendizado acadêmico, mas também um espaço para desenvolver habilidades práticas e sociais que ajudam os jovens a construir uma vida adulta com mais autonomia e oportunidades. Essa não é uma interpretação, é a linguagem direta da lei IDEA. O planejamento da transição dos alunos com deficiência é garantido por leis federais e estaduais. É um direito, não um favor. Desde 1990, a Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências exige que as escolas ofereçam serviços de transição para preparar os alunos para a vida após o ensino médio. A IDEA afirma que a educação deve ser planejada para atender às necessidades únicas dos alunos e prepará-los para a educação futura, emprego e vida independente. No estado de Massachusetts, a Lei de Educação Especial, capítulo 71B, reforça esse compromisso, começando o planejamento de transição a partir dos 14 anos. Já a Lei Turning 22 estabelece um processo formal para que alguns alunos sejam encaminhados a agências de serviços para adultos, garantindo apoio contínuo após a formatura ou após completar 22 anos. Além disso, a Lei de Reabilitação de 1973, especialmente a seção 504, proíbe a discriminação com base na deficiência e garante acomodações tanto na escola quanto no trabalho. E a Lei de Inovação e Oportunidade da Força de Trabalho, sigla em inglês WEOA, de 2014, fortalece os serviços de apoio à carreira, incluindo programas específicos para jovens com deficiência,
como os serviços de transição pré-emprego, que recebem 15% do financiamento do Massability. Essas leis juntas formam a base legal que protege os direitos dos alunos e garante que o planejamento da transição seja feito com seriedade, visando uma vida adulta com mais oportunidades e autonomia. Nem todos os alunos recebem serviços de transição, mas aqueles que se qualificam têm direitos garantidos por lei. Em Massachusetts, os serviços de transição são oferecidos a alunos entre 14 e 22 anos de idade, que recebem educação especial por meio de um plano educacional individualizado. Esses serviços são destinados a todos os tipos de deficiência, e o objetivo é ajudar os alunos a se prepararem para a vida adulta com mais independência, educação continuada e oportunidades de trabalho. É importante saber que os alunos que têm apenas um plano 504 não se qualificam para o serviço de transição. Por isso, é essencial que as famílias entendam a diferença entre um IP e um plano 504. Além disso, é permitido começar o planejamento de transição mais cedo, especialmente em casos em que o aluno está sob custódia do Departamento de Crianças e Famílias, pois esses jovens podem sair do sistema aos 18 anos. Quanto mais cedo começar, melhor será o preparo para o futuro. Todos nós passamos por transições na vida, e para os alunos com deficiência, a transição do ensino médio para a vida adulta precisa ser planejada com cuidado. O planejamento de transição, também chamado de planejamento pós-secundário, é o processo de preparação para essa mudança. Ele ajuda os jovens a construir uma visão do que será uma vida adulta significativa, levando em conta seus interesses, habilidades e sonhos. E essa visão pode mudar com o tempo. Afinal, poucos de nós seguimos exatamente o plano que tínhamos aos 16, 19 ou 22 anos. A equipe do IP deve considerar cursos acadêmicos e não acadêmicos, oportunidades de emprego e capacitação profissional, e habilidades para viver de forma independente e participar da comunidade. O planejamento envolve experiências dentro e fora da escola, em casa, na comunidade, em ambiente de trabalho, e é uma oportunidade para desenvolver habilidades reais para a vida adulta. É importante lembrar que a escola é um direito garantido até a formatura ou até os 22 anos, mas os serviços para adultos são diferentes. Eles dependem da disponibilidade e dos critérios de cada agência. Por isso, planejar com antecedência é essencial para garantir que o jovem esteja preparado e tenha acesso ao apoio necessário quando sair da escola. A educação durante o ensino médio é uma parte essencial do planejamento da transição. Nos primeiros 4 anos, os alunos geralmente seguem uma carga horária acadêmica, com o objetivo de obter um diploma padrão estadual. Para isso, é necessário cumprir os requisitos definidos pelo distrito escolar local. Cada escola pode ter critérios específicos. Por isso, é importante ler o Manual do Ensino Médio Local, para entender o que é necessário para a formatura. Além das disciplinas obrigatórias, os alunos podem escolher disciplinas eletivas para explorar interesses vocacionais, como culinária, tecnologia, artes, informática, entre outros. Essas experiências ajudam os jovens a descobrir suas habilidades e paixões, e podem influenciar suas escolhas futuras de carreira ou formação técnica. Nem todos os alunos completam os requisitos em 4 anos, e isso é totalmente aceitável. O planejamento da transição permite que o tempo escolar seja usado de forma flexível, respeitando o ritmo e as necessidades de cada aluno. Após o ensino médio, os jovens podem buscar oportunidades de aprendizado, como cursos técnicos, programas de capacitação profissional, ensino superior ou experiências práticas no mercado de trabalho. A preparação para o mundo do trabalho é uma parte essencial da transição para a vida adulta. Durante o ensino médio, os alunos com deficiência devem ter oportunidades de explorar diferentes tipos de emprego, aprender como conseguir um trabalho e desenvolver habilidades importantes, como preenchimento de formulários, entrevistas,
redação de currículos e autodefesa. Uma excelente forma de começar é aproveitando os serviços de transição para emprego, ou em inglês a sigla Pre-ETS, oferecidos gratuitamente pelo programa Massability. Esses serviços estão disponíveis para alunos com deficiência entre 14 e 21 anos, até completarem 22, tanto com IP quanto com Plano 504. Os serviços incluem exploração de carreiras e aconselhamento, treinamento para preparação no ambiente de trabalho, experiências práticas como estágios e voluntariado, orientação sobre educação pós-secundária, desenvolvimento de habilidades de autodefesa e liderança. Cada escola de ensino médio em Massachusetts tem um provedor Pre-ETS designado. Os pais podem perguntar à equipe do IP: quem é o provedor Pre-ETS da nossa escola? Também é possível entrar em contato diretamente com o escritório local do Massability para solicitar os serviços ou até pedir um provedor diferente, se necessário. Pesquisas mostram que ter experiências de trabalho durante o ensino médio é um forte indicador de sucesso profissional após a formatura. Além dos serviços formais, os pais e profissionais podem ajudar os alunos a se envolverem na comunidade, por exemplo, como voluntariado ou ajudando em locais de trabalho de amigos e familiares. Viver de forma independente e participar da comunidade são partes fundamentais da vida adulta, e o ensino médio é o momento certo para começar a desenvolver essas habilidades. O apoio à transição inclui ajudar os alunos a aprender o que precisam para viver com o máximo de autonomia possível. Isso pode variar muito de aluno para aluno, e as metas do IP podem ser adaptadas para refletir essas necessidades. Alguns exemplos de meta incluem desenvolver habilidades sociais para se comunicarem, para se relacionar melhor na escola e na comunidade. Aprender a usar recursos comunitários como bibliotecas, centros de recreação como o YMCA e centros de vida independente. Alfabetização financeira, como entender uma conta bancária, usar o cartão de débito ou abrir uma conta Able. Cuidar de saúde, incluindo consultas médicas, uso de medicamentos e hábitos saudáveis como exercícios. Transporte, como aprender a usar ônibus, metrô, serviços como The Ride, Lyft ou Uber. Segurança, tanto na comunidade quanto online. Para alguns alunos, atividades de vida diária como lavar roupa, manter o quarto limpo ou aprender a se locomover com segurança são metas importantes. Esse é um momento de exploração. Nem toda experiência será perfeita, mas mesmo os erros ajudam os jovens a aprender e crescer. A autodeterminação e autodefesa são habilidades fundamentais para a vida adulta e precisam ser ensinadas e praticadas desde cedo. A autodeterminação significa que o aluno aprende a fazer escolhas e tomar decisões com base em seus próprios interesses, valores e preferências. Já a autodefesa é a capacidade de expressar essas escolhas, pedir ajuda quando necessário e defender seus direitos. Essas habilidades devem ser desenvolvidas na escola, em casa e na comunidade. Os alunos precisam de oportunidades para resolver problemas, cometer erros e aprender com eles, além de praticar como se comunicar com clareza e confiança. Isso pode incluir falar durante reuniões do IP, explicar suas necessidades aos professores ou até participar sobre decisões de sua rotina e metas pessoais. Quando os jovens aprendem a se conhecer e a se posicionar, eles se tornam mais preparados para enfrentar os desafios da vida adulta com autonomia e segurança. O planejamento da transição é essencial porque nossos alunos estão saindo do ensino médio sem a preparação necessária para viver com independência e conseguir um emprego. Os dados mostram que jovens adultos com deficiência enfrentam desafios significativos em comparação com seus colegas sem deficiência. Por exemplo, a diferença na porcentagem de pessoas com diploma universitário entre os dois grupos
é de 20 pontos percentuais. Além disso, a taxa de emprego tem uma diferença de 33 pontos percentuais no ano de 2023. Essas estatísticas são preocupantes, mas não estamos aqui para focar nos problemas. Estamos aqui para aprender, planejar e apoiar nossos alunos. A transição bem feita pode ajudar a mudar esse cenário, oferecendo aos jovens com deficiência oportunidades reais de sucesso. Com planejamento, prática e apoio, podemos ajudar nossos alunos a construir uma vida adulta mais independente, produtiva e significativa. Embora os dados mostrem que jovens com deficiência enfrentam desafios significativos após o ensino médio, há fatores que aumentam as chances de sucesso. Estudos identificaram 14 preditores de sucesso pós-escolar, e aqui vamos destacar 4 deles. Expectativa dos pais. Quando os pais acreditam que seus filhos podem continuar aprendendo, trabalhar e viver com independência, isso influencia positivamente o caminho dos jovens. Autodeterminação e autodefesa. Saber o que se quer, o que não se quer e ser capaz de comunicar isso com clareza é essencial. Autonomia e tomada de decisão. Os jovens precisam conhecer seus pontos fortes e desafios e aprender a tomar decisões por conta própria. Definição de metas. Estabelecer objetivos e dar passos para alcançá-los é uma habilidade de vida fundamental, e o planejamento da transição é uma ótima forma de praticar isso. Esses fatores podem ser trabalhados na escola, em casa e na comunidade. Com apoio, prática e altas expectativas, nossos alunos podem construir um futuro mais promissor. Linhas do tempo para o planejamento de transição são ferramentas claras e práticas para ajudar famílias e alunos a se prepararem para a vida adulta com mais segurança e autonomia. A transição não é um evento único, é um processo contínuo que começa cedo, geralmente aos 14 anos, e pode se estender até os 22. Durante esse período, é fundamental envolver o aluno no processo, garantindo que ele tenha voz ativa na definição de suas metas e escolhas. A colaboração entre escola, família e comunidade é indispensável, pois nenhuma instituição consegue, sozinha, atender a todas as necessidades envolvidas na transição. Existem muitas ferramentas e recursos que podem apoiar esse planejamento, e os cronogramas são especialmente úteis para mostrar que o desenvolvimento das habilidades para a vida adulta vai muito além da sala de aula. Eles ajudam a visualizar o que deve ser feito em cada etapa, desde o início do planejamento no IP até o encaminhamento para serviços adultos. Começar cedo é essencial, pois há tempo para que os alunos pratiquem habilidades, explorem oportunidades e se preparem para uma vida mais independente e significativa. Existem muitas ferramentas que podem ajudar no planejamento da transição, e cada família pode escolher aquela que melhor se adapta à sua realidade. O planejamento da transição é um processo que acontece ao longo dos anos, e cronogramas e recursos práticos são ótimos aliados para entender que esse planejamento vai além da sala de aula. Como as escolas nem sempre conseguem apoiar todas as áreas envolvidas, começar cedo e buscar ferramentas externas é fundamental. Alguns exemplos úteis incluem Autism Housing Pathways, uma organização sem fins lucrativos em Massachusetts com muitos recursos sobre habitação. Sua lista de verificação dos 18 anos é uma excelente linha do tempo de transição. I'm Determined Project oferece vídeos, materiais e ferramentas para ajudar os alunos a se envolverem no processo de transição e desenvolverem habilidades de autodeterminação. Charting the Life Course, uma estrutura usada por várias agências em Massachusetts e em outros estados também. A federação está treinando sua equipe para usar essa ferramenta com famílias e alunos, ajudando a visualizar metas e caminhos para a vida adulta. Essas ferramentas podem ser usadas em diferentes momentos da vida do aluno, conforme suas necessidades e objetivos mudam. O importante é explorar, adaptar e continuar planejando.
A visão do aluno é o coração do planejamento da transição e deve orientar todas as decisões. O novo formulário de IP de Massachusetts foi desenvolvido para ser mais claro, simples e acessível, com o objetivo de colocar o aluno no centro do processo. Isso significa envolvê-lo nas conversas, ensiná-lo a se defender e garantir que suas metas, interesses e sonhos sejam considerados. O planejamento da transição é um trabalho em andamento e as discussões informais e contínuas com o aluno são tão importantes quanto as reuniões formais. Fazer perguntas abertas e ouvir sem julgamento ajuda o jovem a refletir sobre o que deseja para o futuro. Os interesses mudam com o tempo, e isso está tudo bem. Compartilhar experiências pessoais, inclusive desafios, é uma forma poderosa de ensinar e apoiar. O formulário de perguntas orientadoras do Departamento de Educação oferece sugestões valiosas para conversar com os alunos de 13 a 22 anos sobre educação, trabalho, vida independente e participação na comunidade. Essas conversas ajudam o aluno a se preparar para sua reunião do IP e a desenvolver habilidades de autodeterminação. Quando a escola, a família e a comunidade trabalham juntas e o aluno tem voz ativa, o planejamento da transição se torna mais significativo e eficaz. O aluno é protagonista do seu próprio planejamento de transição, e quanto mais envolvido estiver, mais promissor será seu futuro. A partir dos 14 anos, ou antes, caso seja apropriado, os alunos devem ser convidados a participar das reuniões do IP e do processo de planejamento. Essa participação pode variar de um aluno para aluno, e tudo bem se levar tempo para que alguns se sintam confortáveis. Eles podem decidir como e quanto gostariam de participar, e isso é parte do aprendizado sobre autodefesa e tomada de decisões. O envolvimento do aluno inclui desenvolver a sua própria declaração de visão para compartilhar na reunião do IP, identificar seus pontos fortes, interesses e preferências, escolher cursos que o preparem para seus objetivos pós-secundários, explorar opções de carreira que combinem com suas habilidades, estabelecer metas claras e ambiciosas. À medida que os jovens acumulam experiências, eles passam a se conhecer melhor, ganham confiança, desenvolvem novas habilidades e se tornam mais ativos em suas comunidades. O planejamento de transição é uma ótima oportunidade para praticar tudo isso. E o papel do aluno é essencial para que esse processo seja significativo e eficaz. Os pais têm um papel essencial no planejamento da transição. Eles são parceiros ativos e fundamentais nesse processo. A participação da família ajuda a garantir que o aluno tenha apoio, motivação e oportunidades reais de crescimento. Os pais podem contribuir de várias formas, fazendo perguntas, ouvindo com atenção, incentivando o estabelecimento de metas e mantendo expectativas altas. Compartilhar experiências pessoais, tanto sucessos quanto desafios, ajuda os jovens a entender que aprender com os erros faz parte da vida. É importante também permitir a dignidade do risco, deixar que o jovem tente, erre e aprenda com a experiência. A superproteção pode limitar o desenvolvimento da autonomia. Os pais podem apoiar o processo de transição com ações práticas, como visitar locais na comunidade onde o aluno possa ser voluntário, conversar sobre diferentes empregos e carreiras em casa, incentivar a participação em atividades extracurriculares, praticar habilidades de conversação, envolver outros adultos da família no processo. Além disso, as famílias podem ajudar a fazer conexões com a comunidade, entender os sistemas de apoio disponível, como previdência social, moradia e assistência médica, e colaborar com a escola no uso de cronogramas de transição. Quanto mais envolvida estiver a família, mais preparado estará o aluno para construir uma vida adulta com independência e propósito. O planejamento de transição pós-secundária no IP é um processo essencial para preparar os alunos com deficiência para a vida após a escola. De acordo com a lei IDEA, os serviços de transição devem ser um conjunto coordenado de atividades, com foco em melhorar o desempenho acadêmico e funcional dos alunos,
facilitando sua passagem da escola para atividades pós-escolares, como trabalho, educação continuada e vida independente. Em Massachusetts, o modelo de transição para o ensino secundário orientado para os alunos representa visualmente esse processo. Criado com a colaboração de especialistas e família, o modelo é baseado em duas ideias principais. Primeiro, é orientado pelo aluno. O aluno está no centro do planejamento. Quando apoiado por educadores, família e comunidade, ele se envolve de forma significativa no desenvolvimento do IP, na escolha dos cursos e na definição das metas. Alunos bem-sucedidos conhecem seus pontos fortes e desafios, têm uma visão para o futuro e participam ativamente da construção dessa visão. Segundo, o símbolo do infinito. Representa a interdependência ao longo da vida. Ninguém cresce sozinho. Todos dependemos de apoio, conhecimento e conexões. O modelo mostra como o apoio começa na escola e continua na vida adulta, com a participação da família, da comunidade e, em alguns casos, de agências governamentais. Esse modelo incentiva parcerias entre educação geral e especial, entre escolas e famílias e entre diferentes setores da comunidade. Ele está alinhado com as prioridades do Estado, como a preparação para a faculdade e carreira, e serve como uma ferramenta prática para orientar o planejamento individual e sistêmico da transição. Um IP centrado no aluno coloca o jovem no centro do planejamento da sua própria transição para a vida adulta. Isso significa que todas as decisões, metas e estratégias devem partir da visão do aluno para o futuro. O processo começa com uma pergunta essencial: o que este aluno deseja para a sua vida após a escola? A partir daí, a equipe educacional, a família e os parceiros da comunidade trabalham juntos para construir um plano que apoie esse caminho. Algumas estratégias importantes incluem: começar com um fim em mente, definindo claramente os objetivos pós-escolares do aluno. Coletar dados regularmente, usando avaliações de transição apropriadas à idade para orientar o planejamento. Tratar o planejamento da transição como um processo contínuo, não apenas como uma etapa da reunião anual do IP. Focar nas habilidades acadêmicas e funcionais que o aluno precisa para ter sucesso após a escola. Colaborar com parceiros comunitários, criando oportunidades dentro e fora da escola para que o aluno desenvolva habilidades e explore possibilidades reais. Esse modelo de IP ajuda os alunos a se tornarem protagonistas de suas próprias vidas, promovendo autonomia, autodefesa e preparação para uma vida adulta com mais independência e propósito. A participação do aluno em sua reunião de IP é uma oportunidade valiosa para desenvolver habilidades de autodefesa, comunicação e tomada de decisão. A partir dos 14 anos, ou antes, se for apropriado, os alunos devem ser convidados para participar do processo. E isso pode acontecer de várias formas, dependendo do que faz mais sentido para cada jovem naquele momento. Antes da reunião, converse com o aluno. Como você gostaria de participar? Ele pode ler a sua declaração de visão ou pedir que alguém leia por ele. Fazer um vídeo para mostrar na reunião, criar um PowerPoint com seus interesses e metas, ajudar a definir a agenda da reunião, dar boas-vindas à equipe do IP como um membro ativo. Outras ideias incluem criar uma colagem, um portfólio ou apresentação simples sobre seus interesses, pontos fortes e objetivos. O mais importante é perguntar, ouvir e modelar. Mostrar ao aluno que sua voz importa e que ele pode participar de forma significativa. Essa prática fortalece a confiança e ajuda o jovem a se preparar para tomar decisões sobre sua própria vida. A primeira parte do formulário do IP em Massachusetts destaca o que realmente importa: preocupação dos alunos e dos pais e a visão para o futuro. Essa seção é o ponto de partida do planejamento de transição pós-secundário. Aqui são registradas as principais preocupações que podem afetar o aprendizado, como desafios acadêmicos, emocionais ou sociais, além das expectativas e metas do aluno e da equipe.
Logo após as preocupações, o IP documenta a visão do aluno, ou seja, o que ele deseja aprender e alcançar durante o ensino médio, e as metas em cada uma das 3 áreas de transição pós-secundária: educação, emprego e vida independente. Essa abordagem coloca o aluno no centro do processo, garantindo que suas aspirações sejam consideradas desde o início. Ao dar destaque a essas informações logo no começo do IP, o formulário reforça a importância de ouvir as famílias e os alunos e de usar essas vozes para orientar todo o planejamento educacional. A visão do aluno é a base do planejamento de transição no IP e deve refletir seus sonhos, interesses e metas para o futuro. A equipe do IP deve ajudar o aluno a criar uma meta pós-secundária para cada uma dessas áreas. Educação, como cursos técnicos, faculdade ou programas de formação. Emprego, os tipos de trabalho que o aluno gostaria de fazer. Vida independente, como morar sozinho, cuidar da própria saúde ou participar da comunidade. É importante lembrar que o planejamento de transição é um trabalho em andamento. As metas definidas em uma reunião podem mudar com o tempo. O aluno pode atingir uma meta e definir outra, ou mudar de ideia à medida que ganha novas experiências e aprende mais sobre si mesmo. A visão do aluno deve ser revisada e atualizada regularmente, acompanhando seu crescimento, suas descobertas e suas novas habilidades. Esse processo ajuda o aluno a se conhecer melhor, a se envolver ativamente em seu futuro e desenvolver confiança para tomar decisões importantes. Ao planejar a transição para a vida adulta, é essencial considerar metas relacionadas à saúde no IP. A avaliação da prontidão para a transição dos cuidados de saúde, disponível no site Got Transition, é uma excelente ferramenta para ajudar famílias e alunos a entenderem o que já sabem e o que ainda precisam aprender sobre o gerenciamento da própria saúde. As metas podem incluir o desenvolvimento de habilidades de autogestão, como saber quais perguntas fazer ao médico, gerenciar medicamentos e reconhecer quando precisam de ajuda. Habilidades organizacionais, como agendar consultas e solicitar recargas de medicamento. Habilidades de autodefesa, como explicar sua deficiência e como ela afeta sua participação na escola ou no trabalho. E habilidade de transporte, como planejar como chegar aos provedores de saúde. Ao incluir 1 ou 2 metas de saúde no IP, a equipe ajuda o aluno a se preparar para uma vida adulta mais independente e segura. Muitos pais se surpreendem ao fazer a avaliação e perceberem o quanto ainda pode ser aprendido. Por isso, vale a pena explorar esse recurso. A avaliação de transição é um componente fundamental do IP, conforme exigido pela legislação federal, que determina que o plano inclua metas pós-secundárias mensuráveis e apropriadas com base em avaliações de transição adequadas à idade, relacionadas a treinamento, educação e emprego, e, quando apropriado, habilidades de vida independente. Para definir metas eficazes, é essencial compreender os níveis atuais de desempenho do aluno. Isso exige avaliações apropriadas à idade e relacionadas às 3 áreas principais, como já falamos, a educação, o emprego e a vida independente, além da coleta contínua de dados para acompanhar esse progresso. A avaliação de transição também é uma excelente estratégia para conhecer melhor o aluno, especialmente se ele ainda estiver desenvolvendo habilidades de determinação e autodefesa. Não existe um teste mágico. A avaliação deve ser individualizada, respeitar o estilo de aprendizagem do aluno e ser parte de um processo contínuo ao longo dos anos do ensino médio. Ela ajuda a identificar os serviços e apoios mais adequados para garantir uma transição bem-sucedida. A avaliação de transição deve ser guiada por perguntas práticas e significativas que ajudem a entender o que o aluno já sabe fazer e que ainda precisa aprender para alcançar seus objetivos pós-secundários. Por exemplo, o aluno consegue aprender a dirigir? Ele pode trabalhar mais de 4 horas em um dia normal de trabalho? Ele consegue escrever uma redação de 5 parágrafos para se candidatar à faculdade? É capaz de pegar um ônibus sozinho usando o telefone?
Consegue trabalhar em grupo ou seguir instruções em várias etapas? Essas perguntas ajudam a definir quais tipos de avaliação são mais adequadas. Para isso, é importante considerar quem é o aluno, quais são suas necessidades e pontos fortes, o que ele quer, suas preferências e interesses, e como sua visão se alinha com os requisitos dos ambientes educacional, profissional e comunitário. Também é essencial identificar quais habilidades o aluno já possui, quais ele ainda precisa desenvolver e quais apoios serão necessários. A avaliação deve ser individualizada, respeitar o estilo de aprendizagem e ser parte desse processo contínuo ao longo do ensino médio. A avaliação também pode incluir áreas como autodeterminação, alfabetização financeira e uso de tecnologia assistiva. A sessão de planejamento de transição no IP é obrigatória para alunos entre 14 e 22 anos e pode ser adicionada manualmente se o aluno tiver 13 anos e completar 14 durante o período de vigência do plano. Essa sessão é estruturada em torno de 3 áreas principais definidas pela Lei IDEA: Educação, Emprego e Vida Comunitária. Ela analisa o desempenho atual do aluno nessas áreas, seus interesses e pontos fortes e como a deficiência impacta cada uma delas. Também inclui informações importantes como a data prevista de formatura, o tipo de documento de conclusão, se vai ser diploma, certificado ou outro, e o curso de estudo planejado, que deve refletir os objetivos do aluno e pode ser atualizado anualmente. Além disso, a equipe deve considerar o status atual do aluno em relação à formatura, garantindo que o plano esteja alinhado com suas metas e necessidades. Essa sessão é essencial para garantir que o aluno esteja se preparando de forma adequada. A formatura do ensino médio ocorre quando o aluno recebe um diploma padrão do Estado ou completa 22 anos de idade. Para obter esse diploma, o aluno deve cumprir os requisitos locais de graduação e alcançar a determinação de competência. Até novembro de 2024, isso exigia a aprovação nos testes do MCAS. No entanto, com a aprovação da pergunta 2 da cédula, a determinação de competência agora é baseada na conclusão satisfatória de cursos certificados pelo distrito escolar, que demonstram domínio dos conteúdos acadêmicos exigidos pelo Estado. Cada distrito define seus próprios critérios para certificar esse domínio, e os alunos devem acompanhar esses requisitos em cada reunião do IP, onde a data projetada de formatura ou conclusão do programa é revisada e atualizada. Além disso, todos os alunos, independentemente de receberem o diploma, têm o direito de participar das cerimônias e atividades de formatura. Isso é garantido pela lei estadual, que assegura que a graduação social como uma experiência inclusiva para todos os estudantes com deficiência. A participação na graduação social não afeta o direito do aluno a continuar recebendo serviços de educação especial caso seja necessário. A seção Conexões Comunitárias e Interagências do IP é dedicada a documentar parcerias com agências de serviços para adultos e provedores comunitários, que podem apoiar o aluno na conquista de suas metas pós-secundárias. Essa colaboração pode começar ainda no ensino médio como parte do planejamento de transição. Entre as agências estaduais que podem ser envolvidas estão o Departamento de Serviços de Desenvolvimento, ou DDS, a Comissão de Reabilitação de Massachusetts, MRC, e o Departamento de Saúde Mental, DMH. Já entre os provedores comunitários, destacam-se organizações como ARC, Easter Seals de Massachusetts e parceiros para jovens com deficiência, PYD. Essa seção do IP permite que a equipe registre quais agências estão envolvidas e quem na equipe escolar é responsável por manter essa conexão ativa. Essas parcerias podem ser fundamentais para garantir que o aluno tenha acesso a serviços complementares aos oferecidos pela escola, e muitas vezes antecedem uma referência formal ao capítulo 688, que será abordado na próxima parte da apresentação. A seção de transição para agência de serviço a adulto no IP documenta se foi feito o encaminhamento do capítulo 688,
um processo essencial para alunos com deficiência severa que precisarão de serviços de apoio após a conclusão do ensino médio ou ao completarem 22 anos. Esse encaminhamento deve ser feito pelo menos 2 anos antes da saída da escola. Inclui a data do encaminhamento, o nome da agência envolvida, como a DDS, MRC ou DMH, e uma discussão sobre os critérios de elegibilidade. É importante destacar que o encaminhamento não é uma inscrição. Os pais ou responsáveis devem preencher o formulário de inscrição diretamente com a agência e acompanhar o processo para garantir que ele seja concluído. A escola realiza o encaminhamento eletrônico por meio do portal Virtual Gateway, mas não gerencia o processo de inscrição. O encaminhamento serve como uma forma de planejamento antecipado, permitindo que as agências preparem um plano de transição individual, que detalhe os serviços necessários após a saída da escola. Qualquer pessoa pode se inscrever para serviços de adulto, mesmo sem um encaminhamento formal do capítulo 688, mas o encaminhamento ajuda a garantir que os serviços estejam organizados e disponíveis no momento certo. O capítulo 688, também conhecido como a Lei Turning 22, foi promulgado em Massachusetts em 1984 para garantir que alunos com deficiências significativas recebam apoio adequado na transição para a vida adulta. Esse encaminhamento é indicado quando o aluno não consegue trabalhar mais de 20 horas semanais sem assistência ou não consegue viver de forma independente. O processo começa com o encaminhamento feito para a escola, para uma agência de serviços humanos para adultos, e deve ocorrer pelo menos 2 anos antes da saída do ensino médio. A agência desenvolve um plano de transição individualizado, a sigla ITP, que vai identificar os serviços necessários após a formatura ou ao completar 22 anos. É importante destacar que o capítulo 688 não garante a continuidade da educação especial, não determina elegibilidade para os serviços adultos e não assegura o direito a esses serviços. Ele é apenas um processo de encaminhamento. Mais informações estão disponíveis no Gabinete de Planejamento Transicional. A transferência de direitos no contexto da educação especial refere-se ao momento em que certos direitos e responsabilidades sob a lei IDEA passam dos pais para o aluno ao atingir a maioridade, que em Massachusetts ocorre aos 18 anos. Pelo menos um ano antes do aniversário de 18 anos, o distrito escolar deve notificar os alunos e os pais sobre essa transferência, incluindo uma descrição dos direitos envolvidos e as opções disponíveis. Na reunião do IP anterior à maioridade, o aluno deve assinar um documento indicando sua escolha, manter o controle das decisões educacionais, compartilhar esse controle com os pais ou responsáveis, ou reconhecer que um tutor legal nomeado pelo tribunal assumirá esse papel. Essa seção do IP deve registrar se e quando o aviso foi fornecido, bem como a opção selecionada. É importante lembrar que, aos 18 anos, o aluno é considerado legalmente adulto, podendo votar, abrir conta bancária, casar-se e ingressar nas Forças Armadas. Os alunos do sexo masculino devem se registrar no serviço seletivo independentemente da deficiência, a menos que outros planos legais tenham sido formalizados. Essa etapa é essencial para garantir que o aluno esteja preparado para tomar decisões informadas sobre sua educação e a vida adulta. À medida que os alunos se aproximam da maioridade, 18 anos aqui em Massachusetts, é essencial que as famílias e equipes do IP considerem as opções de tomada de decisões disponíveis. A maioridade marca o momento em que o aluno passa a ser legalmente responsável por suas decisões, inclusive educacionais, a menos que planos legais alternativos tenham sido estabelecidos. A discussão sobre tutela e alternativas deve começar bem antes dos 18 anos, com foco nos pontos fortes do aluno e nos apoios necessários para viver com o máximo de independência possível. Existem diversas opções, organizadas em um contínuo do menos ao mais restritivo, como contas bancárias conjuntas, fundos patrimoniais, representante do beneficiário,
procuração duradoura para propriedade ou cuidados de saúde, interdição e, por fim, tutela ou curatela. A tutela não é adequada para todos os alunos, especialmente aqueles que estão desenvolvendo habilidades de autodeterminação. Por isso, é altamente recomendável que as famílias explorem alternativas à tutela, como a tomada de decisão apoiada, que permite ao jovem manter a autonomia com suporte. Recursos como o Center on Youth Voice, Youth Choice e a Massachusetts Guardianship Association oferecem informações valiosas. Além disso, a federação disponibiliza de um excelente webinar com Hilary Dunn sobre o tema, ideal para famílias que desejam entender melhor esse processo. Aqui você encontra uma lista de recursos do Departamento de Educação de Massachusetts sobre assuntos relacionados à transição no IP. O planejamento de transição é um processo contínuo e individualizado. Não existe uma fórmula única para preparar um aluno para uma vida adulta significativa e engajada. Cada jovem tem seu próprio caminho, e o planejamento deve refletir isso. É uma jornada de exploração de opções, busca por oportunidades, recursos e informações. Assim como na vida, os alunos tentarão coisas diferentes, aprenderão com cada experiência e, às vezes, mudarão de direção. O mais importante é continuar tentando. Incentivar os alunos a fazer perguntas, experimentar e refletir sobre suas escolhas é essencial. Quando modelamos essa atitude de perseverança e curiosidade, ajudamos a construir a confiança necessária para que eles conduzam suas próprias vidas da melhor maneira possível. Quanto mais autonomia e senso de propósito pudermos cultivar, mais preparados eles estarão para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da vida adulta. Na Federação para Crianças com Necessidades Especiais, oferecemos uma variedade de recursos para apoiar famílias, alunos e profissionais no processo de transição para a vida adulta. Um dos principais canais de comunicação é o nosso Transition Listserv, onde compartilhamos regularmente informações, eventos e materiais úteis. Para participar, basta enviar um e-mail para transition@fcsn.org. Também promovemos 2 conferências anuais, a PAL, Planejando uma Vida, e PAL College and Beyond, que é realizada na primavera. Além disso, temos uma coleção de folhetos chamada Tips, com informações de transição para pais e alunos, cobrindo 10 tópicos essenciais, como avaliação de transição, graduação, tomada de decisão, maioridade e muito mais. Os folhetos estão disponíveis em espanhol, português, chinês, crioulo haitiano e vietnamita. Para os jovens, oferecemos o Connecting Youth, uma conversa virtual mensal facilitada por nossos coordenadores de transição, realizada toda segunda-feira de cada mês, das 5h30 da tarde às 6h30 da tarde. É um espaço seguro e acolhedor para trocas de experiências entre jovens e jovens adultos. Confira nosso calendário ou envie um e-mail para saber como participar. Também recomendamos o grupo do Facebook Massachusetts Transition to Adulthood, um espaço moderado para famílias e profissionais trocarem dúvidas e experiências. E para quem busca entender mais sobre tutela e alternativas legais, indicamos o treinamento com Hilary Dunn, disponível neste vídeo. Para apoiar o planejamento de transição, existem diversos recursos e organizações que oferecem informações, serviços e programas úteis para alunos e famílias. O site ONET Online é uma excelente ferramenta para exploração de carreiras, ajudando os jovens a descobrir profissões alinhadas aos seus interesses. Para informações sobre serviços de transição para emprego oferecidas pelo Estado, visite mass.gov ou mass.gov, onde também está disponível o folheto Tips com detalhes sobre esses serviços. Para questões relacionadas à transição de saúde, o site Got Transition oferece orientações práticas e, em relação à autodefesa e vida comunitária, organizações como The Arc of Massachusetts, Easter Seals
e os Centros de Independência e Massachusetts Advocates Standing Strong são ótimas fontes de apoio. Para famílias que buscam alternativas à tutela, o Center on Youth Voice, Youth Choice e a Massachusetts Guardianship Association oferecem recursos valiosos. Esses são apenas alguns dos muitos parceiros disponíveis em Massachusetts para ajudar os alunos a construir uma vida adulta com propósito e autonomia. Para assistência técnica, por favor, entre em contato com o nosso Centro de Informações. Oferecemos treinamentos, informações e apoio e educação especial em várias línguas. Para saber mais sobre nossos workshops, entre na página do site da Federação. A Federação também oferece treinamentos intensivos para pais e profissionais através do programa PCTI. Muito obrigado por participar deste workshop da Federação para Crianças com Necessidades Especiais sobre direitos básicos, planejamento de transição pós-secundária. Sua presença e envolvimento são fundamentais para garantir que seu filho receba os apoios e serviços que merece. Não deixe de conferir os outros 2 workshops da série sobre direitos básicos na educação especial, avaliação e elegibilidade e entendendo o IP. Ambos oferecem informações valiosas para apoiar o desenvolvimento e futuro de seu filho.